Professor e perito oficial criminal Rodrigo Farias, que é bacharel, licenciado, mestre e doutor em ciências biológicas, professor de curso de graduação e de pós-graduação de diversas instituições de ensino superior daqui do estado da Paraíba, perito oficial criminal, especialista em criminalística aplicada a locais de crimes, responsável pelo setor em entomologia forense do Instituto de Polícia Científica da Paraíba. Falei certo? Professor Rodrigo Farias, por favor. Boa tarde. Então, está todo mundo ainda meio sonolento do almoço, né? Mas espero que tenham tomado café. Espero também que não tenham muita sensibilidade com algumas imagens, porque eu vou mostrar algumas imagens de cadáveres em decomposição. Eu estou avisando logo, porque pode ser que alguém tenha alguma sensibilidade, né? E vai ser importante que eu mostre. Então, Marcos, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês aqui pela presença, por estarem participando desse evento, que é o primeiro, né? Pelo menos com esse tema voltado para as áreas de ciências policiais. E eu me programei para tentar falar tudo em 30, 35 minutos no máximo, para ver se sobram pelo menos 5 ou 10 minutos para, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ok? Bom, o título dessa... Eu coloquei esse título literalmente para chamar a atenção, mas a gente vai falar sobre isso, tá? O enfeite do título não foge do tema que a gente vai tratar. Então, uma mosca para a promotoria quando foi o homicídio. Então, já se sabe que a gente vai tratar aqui de tentar se estabelecer ou tentar conhecer quando foi que se deu o fato, no caso, o fato homicídio. Então, infelizmente, diariamente, nós estamos habituados a receber por grupos de WhatsApp, por ver nas mídias, né, nas redes sociais, fotos de homicídios, na TV também. Essas imagens aí são imagens de domínio público, tá? Então, se vocês digitarem no Google homicídio, vocês vão achar essas imagens lá. São aquelas imagens que aparecem em Instagram, G1, né, de várias partes do Brasil. Então, essas imagens a gente está habituado, né, literalmente, diariamente, a ver. São todas imagens de homicídios, são homicídios que a gente pode dizer que aconteceu naquele momento, ou há alguns minutos ou algumas horas, são aquelas coisas que acontecem ou em plena luz do dia, né, numa via pública, ou acontecem à noite, mas que alguém viu, né, foi num bar, perto de um bar, às vezes até, como esse caso aqui, às vezes até registrado por câmera de vigilância, e você sabe exatamente quando foi, a hora, né, especificamente. Mas, em muitas situações, se tratando de homicídio, a gente não tem esse cenário. Quando chamou SAMU, mas a pessoa não resistiu e veio a óbito no local, ou aconteceu há 1 hora, 2 horas, enfim. Em muitas situações, a gente tem isso aqui. Quando um corpo é encontrado, porque o cadáver já se encontra em decomposição, e aí surgem os odores. Né? Então, normalmente, são encontrados nessa situação. Então, aqui foi uma situação só, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem noção da diversificação, tá, de situações. Então, aqui eram 2 cadáveres num riacho, que ele, no período de estiagem, ele fica mais baixo, aí se subdivide em alguns córregos, enfim. Então, 2 corpos na água. Aqui também uma outra situação envolvendo água, mas aqui um mangue, né? O mangue, ele tem aquele regime que segue a maré, né? Então 4 vezes por dia muda, né? Sobe, depois baixa, sobe e baixa. Então esse corpo ficou, né, sob essa influência.
Mas vejam que tem um calendário ali com a interrogação, que é exatamente a dúvida que a gente tem, né? Diferente daqueles casos que a gente viu lá na primeira tela, aqui a gente não sabe quando foi, ok? Então, às vezes, passa tanto tempo até o corpo ser encontrado, que ele atinge a fase de esqueletização. Você só vai encontrar o crânio, às vezes alguns restos de ossos com pele seca. Às vezes, a pessoa é morta, o corpo é esquartejado, colocado dentro de um saco e enterrado. Mas, mesmo assim, em algum momento, sobem os odores, ou alguém passa alguma informação, e em algum dia esse corpo é encontrado. Mas aí, nesses casos que eu mostrei agora, vocês vão de concordar comigo que todos eles têm em comum isso aqui, obrigatoriamente, certo? A gente não sabe quando foi que o homicídio aconteceu. Não é diferente daqueles casos da primeira tela. A gente não faz a menor ideia de quando o homicídio aconteceu. Todos eles têm isso em comum. Todos eles também têm em comum isso aqui, que eu não sei se todo mundo sabe ou todo mundo percebeu, mas todos eles têm em comum a presença de insetos. Insetos que são chamados de insetos necrófagos, que se utilizam do tecido de corpos em decomposição para completarem o seu desenvolvimento. Então, todos aqueles casos que eu mostrei aqui têm em comum isso. A gente não sabe quanto foi o homicídio, porque o corpo foi encontrado já nessa situação, e todos eles têm insetos que fazem parte. E aí vocês vão precisar entender aqui um conceito, certo? Então, aconteceu a morte do indivíduo, e aí, depois de um tempo, o corpo é encontrado. Então, esse intervalo de tempo aqui, que transcorre do período do momento em que aconteceu a morte até o período em que o corpo foi encontrado, é chamado de intervalo pós-morte, certo? Que a gente vai chamar aqui de IPM, para facilitar. Então, intervalo pós-morte, ou simplesmente IPM, é o tempo que transcorre do momento em que acontece a morte e o momento em que o corpo é encontrado. Então, aqui eu apresento para vocês alguns exemplares, algumas ilustrações do que a gente chama de insetos necrófagos, que são esses insetos que precisam, na verdade, eles não utilizam porque eles querem, é porque eles precisam. Tá? Eles só se desenvolvem em um tecido animal em decomposição. Então, aqui são só alguns exemplos, mas eu vou destacar os 3 de cima, que são 3 tipos diferentes de moscas. Tem aqui embaixo 2 besouros. Mas de todos esses insetos, são dezenas de espécies, esse grupo aqui, que é o que a gente chama de moscas varejeiras, que aqui no Brasil a gente tem umas 11 espécies, esses são os mais importantes, juntamente com esse outro grupo aqui, mas eu vou chamar a atenção para esse. Porque são eles que primeiro localizam um corpo. Então, às vezes, a pessoa nem terminou de morrer, ainda está dando os últimos suspiros, dependendo do local, e já tem mosca lá farejando o nariz, ou a boca, ou o ouvido, ou alguma lesão, alguma coisa, para iniciar o processo de colonização, que é depositar os ovos e depois ela vai embora, né? Para começar a deixar que a sua prole prossiga. E aí, para vocês entenderem o que eu vou falar daqui a pouco, só quem não está aparecendo ali até embaixo, tá? Mas aí é falando do ciclo de vida das moscas. Então, para relembrar quem conhece ou para ficar sabendo quem ainda não sabe. Então, a mosca adulta, ela localiza o cadáver, escolhe lá o local, e aí ela deposita os ovos, certo? Depois que ela deposita os ovos, ela vai embora, deixa os ovos lá. Esses ovos, depois de um tempo, eclodem essas larvas aqui, que são chamadas de larvas de primeiro estádio. Aí elas se alimentam, depois elas mudam de tamanho. E aí passam a se chamar larvas de segundo estádio. Aí se alimentam, depois larvas de terceiro estádio. E aí, quando elas terminam essa fase aqui, elas saem do cadáver. Elas procuram um local para se esconder, às vezes até da própria veste do cadáver. Mas, normalmente, na natureza, elas saem do corpo e se enterram.
E aí elas passam para aquele estágio de pupa, mas a gente não está vendo a pupa porque ela forma esse casulo aí que a gente chama de pupário. E depois de um tempo emerge o adulto. Então esse é o ciclo da mosca, tá? De qualquer mosca. Daqueles outros insetos, às vezes varia, dependendo da espécie, mas falando dessas varejeiras, todas seguem essa sequência. Então, nós, mamíferos e as aves, a gente tem a capacidade de manter a temperatura do nosso corpo estável. Independente se está frio lá fora, se está quente, a temperatura é sempre mantida. A gente tem, nas nossas células, uma estrutura chamada de mitocôndrias, e essas mitocôndrias, com o funcionamento, elas produzem calor. E aí mantém a temperatura do nosso corpo funcionando normalmente. Eles não. Os insetos precisam da temperatura do ambiente. Não apenas para se manterem vivos e seu corpo funcionando, como também para se desenvolverem. Então, nas suas fases imaturas, aquelas que vocês viram lá na outra tela anterior, para cada fase daquela poder acontecer, para ele poder passar de cada fase daquela, ele precisa da temperatura do ambiente. Então, significa que se estiver muito frio, isso vai ser muito lento, ou às vezes esse desenvolvimento nem acontece. Se tiver a temperatura ideal, uma temperatura mínima ideal, eles se desenvolvem. Então, com isso, vocês entendam que, dependendo da temperatura média do ambiente, aquela mudança de fases, de ovo para primeiro estágio, segundo para terceiro para pulpa, enfim, essa duração vai variar, dependendo da temperatura. E é isso que é importante para a gente. Por quê? Com base nesse conhecimento, nessa constatação de que os insetos precisam da temperatura do ambiente para completar o seu desenvolvimento, então, ao longo aí das décadas, começou com o pessoal da agronomia, para prever aquelas pragas, né, aquelas nuvens de gafanhoto em plantações, aquelas pragas que destroem plantações. Então, eles começaram a estudar o ciclo de vida dos insetos, para eles poderem prever, olha, a gente sabe que tem essa praga de gafanhoto que vem todo ano nessa época. Então, vão sincronizar a plantação para que o momento de colheita não coincida com o período em que esses insetos chegam lá. Então, começou-se a estudar dessa forma. E isso se estabeleceu na forma de um método, que eu não vou explicar aqui, porque a gente precisaria de uma manhã inteira ou uma tarde inteira para eu explicar como é que funciona o método. Eu vou dizer em que ele se baseia, tá? E vou dar o nome. Então, eles, com base nesse estudo da temperatura, eles passaram a utilizar o método do grau-dia acumulado, que relaciona, ele faz uma relação matemática, é um cálculo de multiplicação, entre a temperatura do ambiente, relacionada a uma outra temperatura de desenvolvimento mínima do inseto, mais o período em que ele se encontra no desenvolvimento, ou seja, em que fase ele se encontra, larva 1, larva 2, larva 3, pupa, enfim, com base nisso aí. E aí, os outros entomólogos aí pelo mundo, diante de situações como essa, em que um cadáver é encontrado e você tem os insetos lá no cadáver, mas você não sabe quando foi a morte, mas você sabe que quando uma pessoa morre ou quando um animal morre aí na floresta ou no meio da rua, enfim, em questão de minutos ou no máximo algumas horas, você vai ter insetos lá colonizando aquele corpo, depositando ovos e esperando o desenvolvimento, esperando a oportunidade para se desenvolver. Então, se a gente sabe que eles precisam da temperatura, a gente sabe que existe aquele método do grau-dia acumulado, que o pessoal da agronomia usava para prever. Se é possível fazer o cálculo para prever, a gente também pode fazer o cálculo para retroagir, certo? Por exemplo, eu encontro um cadáver e pego lá umas larvas. E vejo que aquelas larvas são larvas 2, de segundo estádio. Aí eu sei qual é a espécie. Eu sei qual é a temperatura.
Então, usando esse método do grau dia acumulado, a gente faz um cálculo retroativo dia a dia, que vai chegar no momento X, né, numa data limite, numa data zero, digamos assim. Essa data vai ser a data em que a fêmea encontrou aquele cadáver e depositou os ovos. E essa data, em 100% dos casos, se não houver nenhum impedimento, ela coincide com a data da morte. Quando eu falo impedimento, é o quê? Por exemplo, se a pessoa pegou um cadáver, colocou dentro de uma caixa metálica lacrada, hermética, e jogou em algum lugar, e esse corpo não vai ser encontrado nunca. Tá? Mas, fora isso, em todas as situações, a gente vai ter algum inseto presente naquele cadáver. Pode estar enterrado, pode ter sido queimado, pode ter sido enrolado em lençóis. Existem algumas variáveis que podem atrasar a chegada, mas, sabendo essa variável, ela é levada em conta e se consegue estimar da mesma forma. Ok? Então, só para vocês entenderem, eu vou relatar aqui um caso. Esse foi um caso nosso, tá? Eu não vou mencionar datas, o ano, nem muitas especificidades, que, por acaso, pode ser que alguém conheça quem foi a vítima. Eu também nem sei quem foi a vítima, não sei o nome, tá? Só sei dos relatos gerais. Então, em um dia aí, 26 de abril aí, qualquer, então, por volta das 17h30, foi encontrado um cadáver do sexo feminino numa mata. Tá? O cadáver de uma pessoa que havia sido vítima de disparo de arma de fogo. E aí, como de praxe, a gente fez a coleta das larvas, a gente coleta, já que a gente quer que ela conclua o desenvolvimento, a gente leva alimento para elas, né? No caso, a gente leva carne moída, que é o mais prático e é o que tem dado certo em todo canto. Então, a gente leva a carne moída, coloca essas larvas na carne moída, leva para o laboratório e acompanha o desenvolvimento. Tá? Aqui tem um resumo do que a gente faz no laboratório para registro dos valores de temperatura, que a gente vai precisar da temperatura, monitora os insetos diariamente para ver se eles concluíram o desenvolvimento, coleta os adultos quando eles emergirem, determina a espécie e faz o cálculo do IPM. Ok? Tranquilo? E aí, vejam, dia 26/4, a gente coletou os insetos lá no cadáver, que foi quando o cadáver foi encontrado. E aí, no dia 4 de maio, aqui embaixo está o nome da espécie, que não está aparecendo, tá? Essa espécie se chama M. lucilia segmentaria. Ela é uma espécie que é típica de ambientes de mata. Ela não é encontrada na área urbana. A gente só vai encontrar ela em fragmentos de mata. E aí, no dia 4, a gente observou que havia emergido sete indivíduos dessa espécie. E aí a gente pegou as informações que a gente tinha de temperatura e aí começou a fazer os cálculos. Não vou explicar a tabela, porque vai dar aquele caso que eu falei do tempo que a gente levaria. Só foquem aqui nessa data, nessa coluna da data. Então, aqui tem 3 datas que são importantes para a gente acompanhar o que foi que aconteceu. Então, olha, no dia 26 foi a data em que o corpo foi encontrado. E a gente coletou essas larvas lá no cadáver. E aí ela ficou no laboratório. E aí, no dia 4 de maio, finalizaram o desenvolvimento. Ok? Então, a partir daqui, com os dados de temperatura, a gente faz um cálculo retroativo. Certo? Esse cálculo leva em conta a temperatura do ambiente, temperatura mínima de desenvolvimento. Essas informações têm tudo na literatura. Já existem informações para todas essas espécies que a gente utiliza, já na literatura, com várias faixas de temperatura, como é o desenvolvimento, quanto tempo leva cada fase. Então, isso aí a gente não precisa fazer. Tá? Então, a gente só pega a informação e usa a fórmula do grau dia acumulado. E aí a gente vai fazendo um cálculo retroativo. Observem que o cálculo começa com essa coluna aqui tendo um valor maior que essa, correto?
aqui está 193,8, aqui 17,2. Esse cálculo, depois que a gente tem essas informações, ele consiste em a gente fazer subtração dessa coluna por essa. E a gente vai fazendo essa subtração. Infelizmente, a última não está aparecendo aqui, mas a coluna, a linha aqui abaixo, é exatamente a data em que esse valor dessa coluna, que era sempre maior, ele fica menor que essa daqui. E aí é esse momento em que a gente tem que a fêmea chegou no cadáver e depositou os ovos. Nesse caso aqui, seguindo aqui as datas, então dia 26, 25, 24. Então, dia 24 de abril foi a data em que as fêmeas daquela espécie lá, Hemilucilia segmentária, localizaram o cadáver e depositaram os ovos. E aí a gente coletou algumas larvas dessa espécie. Ok? Entenderam? Tranquilo, não é? E aí, voltando lá para o IPM, né, o intervalo pós-morte, a gente vai ter que um IPM de 2 dias, porque dia 24 foi a data estimada, dia 26 foi a data em que o corpo foi encontrado. Tá? E aí a gente conclui o laudo com essa informação. Com base no desenvolvimento da espécie Hemilucilia segmentária, estimou-se em 24/4 a data de início da colonização do cadáver por esses insetos, o que equivale a 2 dias de IPM. Vejam que a gente não diz a morte da pessoa foi no dia 24/4. Mesmo a gente sabendo que tem 99,9% de chance de ser, mas a gente não fala, porque a gente está estimando o que, na verdade, é o momento em que a fêmea localizou o cadáver e fez a postura daqueles ovos. Mas a gente sabe que isso coincide com a data da morte, porque, primeiro, era um ambiente de mata, era um ambiente silvestre, tinha milhares de insetos lá à disposição, e localizam esse cadáver muito rápido. Tá? Então, mas é assim que a gente fala. Mas é como o laudo de DNA. Né? Quem já viu o resultado de um laudo de DNA, não diz assim, esse sangue é de Marcos. Não, não diz assim, esse sangue é de Marcos. Diz assim, 9 quadrilhões, né, 8, enfim, trilhões, e assim vai. Essa é uma probabilidade absurda que não tem a possibilidade, nesse planeta Terra, ter uma outra pessoa que tenha aquele perfil genético. Mas no laudo não diz, esse sangue é de Marcos. Não, só diz assim, que tem essa probabilidade de ser dele do que de uma pessoa aleatória na população. E na população do globo, né, teria que ter não sei quantos milhões de planetas Terra para ter a possibilidade de coincidir. Então, a gente não fala aqui que a morte foi esse dia, mas se chega a essa conclusão com base nesse conhecimento prévio que a gente tem da rapidez com que os insetos colonizam. A gente ainda coloca outras informações, por exemplo, não havia impedimento ao acesso dos insetos àquele corpo, ou seja, o corpo não estava envolvido com nenhum pano, nenhuma lona, não estava enterrado, não estava envolto em alguma coisa que pudesse atrasar, que é para deixar a estimativa mais precisa. Mas, de toda forma, é sempre uma estimativa. Tá? A gente não determina a data da morte. A gente diz quando a fêmea localizou o cadáver e depositou os ovos. Mas isso coincide com a data, porque a gente sabe que coincide. É aqui só para vocês terem uma ideia de como esse corpo aqui era recente, isso no início da manhã, a morte aconteceu na madrugada, e estava chovendo, havia chovido aquela noite, e no início da manhã também. Mas aí vocês vão ver que, mesmo assim, estão vendo esse ponto aqui? Ó? Tem esse ponto aqui, e tem um ponto ali na camisa. Tá? Esse ponto. Estão olhando de perto, é isso aqui. E aquele outro ponto lá que eu mostrei, olhando de perto, isso aqui. Então, são massas de ovos. Tudo começa aí. Elas localizam o cadáver e depositam os ovos. Esse aqui tinha poucos ovos. Por quê? Estava chovendo,
a chuva atrapalha o voo das moscas, né? Imagina a mosca voando com a água caindo, né, sobre ela. Ela não tem essa força toda para suportar a chuva, mas mesmo assim, algumas conseguem chegar e se escondem. O corpo estava coberto com a camisa, né? A gente já tinha tirado aí para poder fazer exame. Então, esses aqui são os ovos de perto, mas esses ovos aí, as larvas já tinham eclodido. Aí, vejam. Não sei o que foi isso. Cadê o rapaz que soluciona esses problemas? Obrigado. Então, aí vocês podem perguntar, Rodrigo, vamos supor que alguém matou uma pessoa e deixou num canto o corpo escondido. Aí começou a feder. Aí a pessoa disse, eita, vão descobrir o corpo. Aí ela pega o corpo, quando começou a feder, tá? E leva para outro canto. Vai ter como ainda pegar essas larvas ou esse material e poder fazer alguma coisa? Vai. Porque quando o corpo começa a feder mesmo, aquele fedor que a gente sente, o corpo já está numa situação de decomposição que as larvas já saíram do cadáver. Elas já não estão mais se alimentando. E aí, isso aqui era um quarto, o corpo estava em cima dessa cama. Isso é um guarda-roupa, né? Uma coisa de roupa. E aqui no chão, em volta do guarda-roupa, estava cheio de pulpários, sabe? Isso aqui é aquela fase que depois que elas deixam o corpo mas ainda mais que isso. A gente ainda tinha algumas larvas errantes por aí. Aí a gente viu que na superfície do guarda-roupa tinha umas grudadas. Aí eu fui procurar. E aí lá dentro do guarda-roupa, certo? Então, tinha uns pulpários. Então, as larvas não só saíram do corpo, como subiram o guarda-roupa, escalaram o guarda-roupa e se esconderam aí para empulpar. Então, o cadáver não estava lá, mas as larvas ficaram, certo? Rodrigo, ok, a pessoa tirou o corpo. E se a pessoa queimar o corpo? Matei e vou queimar o corpo, porque aí não vai feder, ninguém vai achar, certo? Foi o caso desse corpo aí, ó. Aqui a caixa torácica, nessa parte aqui do corpo, que dá para ver. Tem outros ossos espalhados por aí. O crânio estava um pouco mais para lá. Isso aqui são algumas que a gente coletou nesse corpo, que havia sido queimado. Na verdade, tem algumas espécies, que é o caso dessa daí, que quando o corpo é queimado, atrai elas mais rápido, porque os líquidos do cadáver queimando, né, a gordura se ele quer fazendo e etc., atrai elas, o churrasco, enfim, atrai essa espécie mais rápido. E aí você consegue fazer essa estimativa da mesma forma. Então, o que eu quero dizer com esses dois exemplos é que, a menos que vocês exterminem todas as moscas e besouros do planeta, algum inseto vai chegar no cadáver. E a gente vai poder, pelo menos, saber quando foi que aquela pessoa foi morta. Certo? Então, por isso que o título lá foi Uma Mosca para a Promotoria, né, quando foi que aconteceu o homicídio. Então, com base nesses insetos aí necrófagos, especialmente essas moscas, a gente consegue ter essa informação. E aí, a utilização desse conhecimento dos insetos no sistema judiciário, seja em qualquer área. Aqui foi só um exemplo, tá? Mas a gente pode utilizar a presença de insetos para produtos estocados, para alimentos contaminados, para maus tratos em animais, em pessoas vivas, enfim. Então, tem essa vasta possibilidade. E aí a gente está tratando de uma ciência aplicada chamada entomologia forense, tá? É uma aplicação da entomologia e que hoje é uma área da perícia. Então, da mesma forma que a gente tem a balística, a perícia de local de morte violenta, a gente tem a necrópsia,
a perícia de documentoscopia, todas essas perícias, a gente tem esse exame de entomologia forense, que é a utilização mais conhecida dela, que é a estimativa da data da morte. Ok? Pronto. Ok. Eu acho que... Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu estava com minha tutora aqui do lado, tudo eu perguntava, e nisso o quê? E se queimou, essa mosca vai parar onde? Ela, não, porque ele vai se aproximar de algo... Os líquidos também, eles acabam, no caso do cadáver queimado, né? Porque a pergunta que eu fiquei na cabeça foi, se queimou, não teria onde ficar, né? Colocar esses ovos, né? Onde é que essa mosca ia pousar? Só tem o osso ali. Não, mas na verdade não só tinha o osso, porque esse caso aí já fazia também 21 dias que o corpo estava aí na mata. Então, quando o cadáver é queimado, ele não consome todo, não fica daquela forma, tá? Não tem nenhum fogo que consiga queimar, além do crematório, né? Fazer essa sobra queima alguma completa. Coisa, né? Sempre sobra. E aí tem mais uma coisa que a gente já flagrou isso pessoalmente. O fogo não atrapalha elas chegarem lá e fazer a postura. É que eu não achei as fotos, mas eu já fui para 2 casos em que o corpo ainda estava lá, com chama crepitando, e a mosca estava lá, numa brecha lá no cadáver, colocando os ovos. Então, elas não desistem fácil. E resistem também, né? São guerreiras, elas, porque um fogo tocando, ela bicha em cima. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tem? Peraí, então, assim. Depois que eu subo, sabe, velho? Aí tu me faz querer fazer pergunta. Sua prova daqui a 15 dias, viu? Acho que você começou mal. Tá funcionando já? Ô, Rodrigo, enquanto você estava falando, veio um pensamento aqui, numa dúvida real. Que, geralmente, de vez em quando, sai no jornal a notícia que um desaparecido de não sei quantos meses foi descoberto no meio da mata. E essas coisas de decomposição, alguma hora vai ter vários ciclos de insetos chegando. Sim. Aí como é para vocês, na hora de buscar isso, vendo vários ciclos diferentes de diferentes insetos já sobre o corpo, depois de muito tempo? Certo, boa pergunta. Primeiro, só para esclarecer, essa coisa do corpo há muitos meses, aqui para a gente no Nordeste, até o Sudeste, no Sul, por causa do frio que tem em alguns períodos do ano fica mais frio, a decomposição aqui é muito rápida. Por exemplo, numa mata, um cadáver chega a ficar esqueletizado com 10 dias no máximo, só vai ter esqueleto. 10 dias? 10 dias, tá? Então, mas vamos pegar esse cenário no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Canadá, onde vai ter as estações do ano bem definidas, e aí lá sim você pode ter meses. Mas vamos considerar o nosso caso. Seja lá o tempo que for, você encontrou inseto no cadáver, você vai poder fazer uma estimativa. Essa estimativa vai ser sempre um IPM mínimo. Por isso que é sempre uma estimativa. Então, por isso que a gente não diz que aponta a data da morte. Então, vai ser sempre uma estimativa. Não importa o período que você encontrou, às vezes já houve sobreposição de gerações, então você vai sempre dar essa informação. Por isso que quanto mais cedo encontra o cadáver, mais precisa é a estimativa. Tá? Então, quanto mais tempo ficou, isso acontece. Tem caso que a gente encontra, o pessoal encontra ossada na mata. Não tem mais nada de inseto. Aí ali não tem o que fazer. Tá? Porque não tem mais nenhum vestígio de inseto lá. Mas aí o problema não foram os insetos, que eles chegaram lá e comeram o corpo todo. Foi o momento em que foi encontrado. Infelizmente, né? Mas é isso aí. Mas sempre dá para tirar uma informação. Estimativa de IPM mínimo. Esse mínimo, né, intervalo pós-morte mínimo, se foi dado, vamos supor, 10 dias, pode ser que o corpo esteja lá 25 ou 30. Por isso que é um IPM mínimo. Mas a gente fala IPM mínimo de 2 dias, mas que, no caso, coincidiu com a morte da pessoa. Tá? Então, dependendo, quanto mais tempo passar da morte, sim, no nosso caso, né, quanto mais a decomposição avança e ela termina, aí mais imprecisa fica a estimativa. E uma curiosidade sobre isso. Como é que vocês conseguem juntar essas provas e entregar para um eventual tribunal, alguma coisa assim? Porque você precisa, de certa forma, organizar isso e entregar. Isso. A gente tem um laudo, né? Tem um laudo pericial, que é o documento que vai ser juntado ao inquérito.
para compor lá o conjunto probatório. Mas, fisicamente falando, a gente tem 2 conjuntos de amostras desses insetos. A gente coleta as larvas ou as pupas lá no local e aí mata uma parte dela para ela ficar preservada no estágio em que foi coletado. E aí, quando elas completam o desenvolvimento, a gente mata uma outra parte para ficar guardado no estágio adulto. E aí, se por acaso alguém questionar o laudo, foi essa espécie mesmo, está identificado corretamente, aí está lá para a pessoa averiguar. Perfeito, muito certo? Obrigado, Rodrigo. E outra, no laudo também vão as tabelas com todos os valores de temperatura, hora a hora, desde o momento que o inseto foi coletado até a data da emergência. Então, são centenas de números lá. Quem quiser, é só jogar no computador e fazer os cálculos. Muito obrigado. Nada, querido. Obrigado você. Caso tenha, você poderia me explicar, se caso um corpo tivesse submergido numa lagoa, num rio, qual seria a dificuldade, se teria dificuldade de identificar o IPM desse corpo? Então, também já pegamos casos assim. Teve, acho que uns 3. Os 2 primeiros que eu mostrei, que era um duplo homicídio, os corpos estavam num rio, porque era um rio raso. Mas a gente já pegou o corpo, por exemplo, no rio Gramame, no rio Mamanguape, e aí mataram a pessoa e jogaram no rio. O que acontece? Inicialmente, o corpo submerge. Mas, assim, o período que ele fica submerso, se não tiver nenhuma planta que segura ele lá embaixo, alguma coisa que prenda o corpo lá embaixo, ele sobe rapidamente algumas horas. Com menos de 24 horas, ele sobe. Mas, até ele afundar, como a gente está falando de um rio, né, uma área rural, normalmente, tem aquela outra mosca que eu mostrei, a do meio, que não é a verdinha, a varejeira, que ela não deposita ovos, ela deposita diretamente as larvas. E a gente já localizou em cadáveres submersos larvas delas lá aqui no trato nasal, porque fica protegido da água. Não entra, porque a pessoa não está respirando mais, então não tem aquela aspiração. Então, ela fica intacta ali. Então, o corpo pode afundar e depois emergir de novo e as larvas estão lá. A gente descobriu isso por acaso, mas então elas também, isso não atrapalha. Aí, depois que o corpo volta à superfície do rio, aí as outras moscas chegam e vão lá. Mas essa, mesmo com o corpo submerso, as larvas, depois que ela depositou, ela não vai mergulhar a mosca, tá? Mas depois que a mosca depositou no cadáver, mesmo que ele afunde, ela fica lá. Cria um vácuo, digamos assim. Não tem mais a respiração, aí a água não entra. Mais alguma pergunta, pessoal? A última pergunta para a gente avançar. Boa tarde. Então, a minha dúvida é o seguinte: quando o corpo ele é dissolvido com solda cáustica ou com ácido fluorídrico, como é que eu vou identificar o IPM ou de quem seria esse corpo? Não, se ele foi dissolvido completamente, assim, virou uma pasta e está lá na solda cáustica, realmente não tem o que fazer, não. E se for parcialmente? Se for o quê? Parcialmente. Aí tem. Se for eletrocutado, você viu que queimado não tem problema, né? Então, se foi parcialmente, ficou um pedaço de tecido lá, livre, elas localizam e fazem a postura. Mesmo que tenha sido a pessoa dissolvida, mas se for exposto depois alguma parte do corpo, elas depositam. Elas não resistem ao ácido, claro, né? Se você jogar o ácido em cima delas, aí elas não resistem. Mas aí já não baixa o fogo, né? Que ela fica pertinho, né? No ácido já é demais. Mas elas, basta o odor do corpo ficar disponível para elas, elas chegam lá e depositam os ovos. Pessoal, vamos uma salva de palmas aí para o nosso convidado, o perito Rodrigo Farias. Obrigado, Rodrigo.